Oi, pessoal. Então, vamos continuar falando, né, sobre a grandeza massa, né? Vamos continuar falando sobre os cálculos químicos. A gente viu no vídeo anterior a definição de massa atômica, né, no que ela se baseia, né? A determinação experimental da massa atômica se baseia num referencial, que é no átomo de carbono, né, do isótopo de carbono 12. E, portanto, uma unidade de massa atômica equivale a um pedacinho dos 12 pedaços do carbono, né? Mas, para começar a falar sobre o assunto de hoje, eu vou apresentar um dado para vocês. Então, aquele pedacinho dos 12 do carbono, né, aquela unidade de massa atômica, em gramas, ela equivale a 1,66 vezes 0,54 vezes 10 a menos 24 gramas. É um valor muito pequeno. É um valor impraticável. Nenhuma balança no mundo consegue medir essa massa. Existem equipamentos que determinam essa massa, né? O espectrômetro de massa, por exemplo. Mas é um equipamento caro e desnecessário, né, nos laboratórios apenas para medir massas de compostos, de substâncias que são formadas por átomos, né? Não faz sentido. Então, como que a gente pode, né, ter uma massa mais palpável, uma massa que seja possível de ser medida, né? Para chegar nesse valor, eu vou mostrar um raciocínio para vocês. Então, vamos pegar o átomo de carbono, né? Lembra que o átomo de carbono tem massa atômica 12, né? Ele tem 12 pedacinhos. Ele é a referência, certo? Se cada um desses pedacinhos tem essa massa, como o carbono tem 12 pedacinhos, a massa de um átomo de carbono seria 12 vezes isso em gramas. Um valor muito pequenininho. Muito pequenininho. Mas a massa do carbono ela já está consolidada, a gente já sabe que é 12, do hidrogênio a gente já sabe que é 1, né? Então, se eu pegar 12 gramas do carbono, exatamente 12 gramas, que é uma massa que eu consigo medir na balança, quantos átomos de carbono será que tem ali dentro? Então, vamos pensar de novo. Se eu pegar, se fosse possível medir essa massa na balança aqui, ó, 12 vezes esse valor, essa seria a massa em gramas de um átomo. Mas essa massa não é possível medir na balança. Então eu vou manter os 12, porque é uma massa já consolidada. A gente já tem essa massa tabelada. Só que eu vou usar uma unidade para esse 12, uma unidade que eu posso medir. Então eu vou pegar 12 gramas. Dentro desses 12 gramas, se eu medir exatamente quantos átomos será que eu encontro? E aí, fazendo essa conta, eu chego nesse número aqui, ó. Eu tenho que juntar tudo isso, 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de carbono para obter 12 gramas. 6 sextilhões de átomos. É muito átomo. Mas como o átomo é uma coisa muito pequenininha, é possível, a gente faz isso inclusive, né? Eu preciso juntar tudo isso de carbono para obter 12 gramas. Então vamos guardar essa informação. Eu vou fazer o mesmo raciocínio para o hidrogênio, por exemplo. A gente já sabe que a massa do hidrogênio de um átomo é 1U. Então, um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica que equivale a essa massa aqui em gramas. Essa é a massa de um átomo. Quantos átomos de hidrogênio cabem em 1 grama? Eu mantenho o 1, só que agora em gramas. E aí, não é por acaso, eu obtenho o mesmo número. E se eu fizer esse raciocínio para qualquer elemento da tabela periódica, eu vou sempre obter esse número, que é uma constante, porque eu estou obtendo ele para todos os elementos. Essa constante ficou conhecida por constante de Avogadro. E, como é um número muito grande, a gente tem um nome para esse número de coisas. Então, imaginem o seguinte. Você tem um nome, a gente usa um nome para representar 12 coisas. Qual é o nome que a gente usa para representar 12 bananas? Dúzia. Se eu falar para vocês uma dúzia, você automaticamente vai se lembrar que eu estou falando de
12 coisas. E se eu falar 6,0221 vezes 10 a 23 coisas, como é um número muito grande e vai me dar muito trabalho, eu posso usar um nome para representar esse número de coisas. E esse nome é mol. Mol equivale a 6,0221 vezes 10 a 23 coisas. É que coisa pode ser qualquer objeto, né, por exemplo. E não faz sentido trabalhar com esse número para coisas grandes. Então, esse número, ele existe para espécies pequenas. Moléculas, átomos, íons, partículas, nêutrons, prótons, elétrons, pode ser também. Mas é importante a gente se lembrar que mol é o nome, é uma unidade, né, que remete a esse número de partículas. Assim como dúzia nos remete a 12 coisas, mol nos remete a 6,0221 vezes 10 a 23 coisas. A gente vai arredondar esse número, a gente pode simplesmente usar como 6,02 ou muitas vezes apenas como 6 vezes 10 a 23. Mas o importante é vocês se lembrarem que a palavra mol é uma unidade e uma unidade que representa 6 vezes 10 a 23 coisas. Certo? Muito bem. Então, se eu falar de um mol de átomos de sódio, eu estou me referindo a 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Se eu falar 1 mol de moléculas de água, eu estou me referindo a 6,0221 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu falar 1 mol de íons cloreto, eu estou me referindo a 6,0221 vezes 10 a 23 íons cloreto. Mol representa um amontoado de coisas. E que amontoado? 6,0221 vezes 10 a 23 coisas. Tudo bem? Eu vou parar por aqui. A minha ideia era apresentar o conceito de mol para vocês. A gente vai falar, obviamente, sobre isso mais nos próximos vídeos e vai fazer alguns exercícios também. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de perguntar. Um abraço e até mais!